O conto Irmãos John e Johnny, de Lupin Leonês. Era noite na região de Parelheiros. A família Silva, que tinha um pequeno galinheiro, 2 cachorros e um gato, havia preparado tudo para o Natal. Luzes piscantes, árvore decorada e caixinhas de presentes espalhadas. Nada estava fora do comum. As famílias que viviam nos bairros dessa região não faziam decorações minuciosas. Geralmente eram apenas pisca-pisca e árvore de Natal. Um Papai Noel pendurado na própria árvore era algo raro, com exceção dos comércios que enchiam o ambiente com eles. "Não foi eu quem matou o pintinho, mãe", dizia Johnny com a voz de choro. "Eu não quero saber", gritou a mãe. "Você sabe que eu não gosto que brinquem com as galinhas e os pintinhos." "É a segunda vez essa semana", suspirou. "E jogar no poço." Passou as mãos no rosto ao respirar fundo. "Eu juro", berrou o garoto. "Foi o John! Foi ele!" Agarrou-se a mãe. "Para de acusar o seu irmão." Afastou o menino. Ele nem estava perto quando aconteceu. "Rosa!" Alguém gritou para a mãe dos garotos. "Se comportem. Depois que todos forem embora, vamos conversar direito sobre isso", disse, indo para a cozinha. "Seu pai vai matar vocês." Os convidados para a noite de Natal eram membros da família e amigos. Porém, todos agiam como se não fosse uma festa natalina, e sim um encontro qualquer numa data aleatória. Estavam todos vestidos casualmente. Contudo, alguns pareciam ter caminhado pelo barro e outros por um matagal, o que aparentemente era comum, já que não causou estranheza e nem comentários. "Você matou outro pintinho com as suas brincadeiras idiotas", Johnny repreendeu o irmão, que estava sentado num tronco ao seu lado. "Cala a boca", John observava as galinhas. "Você não sabe se divertir. Matar não é divertido." Johnny levantou-se e virou as costas para o seu gêmeo, afastando-se dali. "Não se distraia, irmãozinho." John pegou uma pedra e ameaçou lançar. O irmão virou-se e os dois se encararam por um instante. "Vamos continuar?" John riu ao largar a pedra. Johnny o ignorou e entrou para a casa. John ficou no quintal por um longo tempo. Entrou apenas para beber refrigerante e pegar um pedaço de peru, enquanto seu irmão conversava com os parentes. "Deixa eu pegar a salada de maionese, Johnny", disse a tia Cláudia, abrindo a geladeira depois que o garoto saiu da frente. "O que o seu irmão está fazendo lá fora?" "Ele gosta de brincar com as galinhas", respondeu, saindo às pressas dali. "Johnny, aproveita e fala para a sua mãe descer", gritou a tia. O garoto passou pela sala de jantar, pegou algumas coisas e, na sala de estar, falou com outros de seus parentes antes de subir para o quarto, onde estavam os primos jogando videogame. Logo depois, a tia Cláudia quis averiguar o que o outro sobrinho estava fazendo, e então foi até o quintal. "John, por que não está com os seus primos?" "Eu não sou fã de videogame, tia", respondeu o garoto, sentado à beira do poço. "Deixa disso, menino", disse a tia ao se aproximar. "Vem, quando o seu pai chegar, não vai gostar de ver você aqui sozinho." Parou diante dele. John a encarou e deu um meio sorriso. Nesse instante, Cláudia olhou para a casa. "Escutou o Mateus me chamar?" "Eles devem estar bagunçando", disse, colocando-se sobre os pés. "Tia, vem até aqui." John olhava para o fundo do poço. Quando Cláudia se aproximou do poço, ouviu alguns gritos e barulhos. "Meu Deus, eles devem estar brigando." A tia virou-se e correu até a casa. John apenas a observou, enrolando o cabelo na ponta do dedo. "O que esses meninos estão aprontando lá em cima?" perguntou ao abrir a porta. Contudo, seu coração faltou saltar para fora do peito. Seu esposo, irmão e os demais parentes que assistiam televisão estavam caídos. Alguns pareciam ter tentado caminhar, pois um estava caído logo na entrada e outro na direção da cozinha. "Meu Deus!" Ela se aproximou do marido e viu que ele ainda respirava. Então, como um lampejo, pensou em seu filho. Cláudia correu para as escadas, rumo ao quarto onde os meninos estavam, e ao abrir a porta, deparou-se com a mesma cena da sala de estar. Johnny e os garotos estavam caídos no chão. "Meninos!" sacudiu um deles ao sentir a pulsação. Então ela se deu conta de que seu filho não estava ali. "Mateus", sussurrou. Seu coração estava acelerado, suas mãos tremiam e um ar frio tomava conta do seu corpo. O ambiente era preenchido apenas pela sua própria respiração
e o som do jogo na tela. Mateus, você está por aqui? Perguntou baixinho. E enquanto passava pelos corpos, notou que havia uma bandeja com alguns doces mordidos e, além dos copos quebrados, havia objetos caídos ao redor. Sem demora, ela saiu do quarto para procurar o seu filho. Mateus? Elevou o tom da voz, esperando que ele ouvisse. Mateus! Ao passar pelo corredor, indo em direção dos demais quartos, escutou o som de água vindo do banheiro. Logo deduziu que a torneira do lavatório estava aberta e que Mateus pudesse estar ali. Filho? Aproximou-se abrindo lentamente a porta. O que viu foi o suficiente para ficar em choque. Meu filho! Entrou às pressas ao ver Mateus caído numa poça de água e sangue, decorado com algumas estrelas amarelas que foram pregadas em seu corpo. Acorda, filho! Quando Cláudia virou o jovem, o soltou no mesmo instante. Além da roupa, aparentemente preenchida por vômito, os olhos do garoto haviam sido arrancados e as órbitas foram preenchidas por pequenas bolas vermelhas brilhantes. Cláudia tremeu mais do que antes. As lágrimas não se detiveram e escorreram em seu rosto. O pânico se instalava por todo o corpo. Ela não sabia o que fazer. Pensou apenas em sair às pressas. Mas antes de correr, percebeu algumas roupas jogadas num canto, como se alguém tivesse trocado e largado ali. Ela saiu gritando por socorro. Contudo, na ponta do corredor estava o seu sobrinho. Por que essa cara, tia? John, você viu? Ela olhava assustada para trás. O garoto deu um meio sorriso e caminhou até ela. Do que está falando, tia? Disse calmamente. Foi então que ela percebeu na roupa e nas mãos do garoto algumas manchas. Isso é... Engoliu em seco. Isso é sangue, John? Deu 2 passos para trás. Você não está bem, tia Cláudia. Ele deu outro meio sorriso. Quando John se aproximou, por pânico, ela saiu disparada pelo corredor, enquanto gritava por socorro. Ao descer as escadas, paralisou-se por alguns instantes. Não, meu Deus! O choro foi incontrolável. Não! Seu olhar percorreu os corpos mutilados. Havia sangue por toda parte, dedos e roupas rasgadas pelos cantos. As facas espetadas na cabeça e peito de alguns dos parentes estavam decoradas com adesivos de Papai Noel. Além disso, seu esposo teve 2 facas em seu crânio e formigas despejadas em sua boca. Cláudia sentiu suas pernas bambearem e sua visão ficou turva. Achando que iria desmaiar, correu para fora pedindo por ajuda. Por favor, alguém! Ai, ai! Pulou agoniada, pois sentiu como se insetos andassem pelo seu corpo. Ao sair, avistou em frente ao poço o seu sobrinho. John? Ela forçou a vista. Como está aqui? Ao chegar mais perto, viu que o garoto, logo à frente, segurava um pintinho. Ela não aguentou, caiu de joelhos no chão e vomitou. Nesse momento, escutou passos ao redor e logo viu 4 pernas na sua frente. Estava ficando louca? Tia! John parou diante dela, segurando o pintinho. Escuta isso. Então, um som agoniante ecoou em seus ouvidos. Era certo. Os piados do pintinho revelavam a tortura que sofria, além de algumas gotas de sangue que pingaram no chão. Cláudia fechou os olhos e tapou os ouvidos. John usava um pequeno canivete para furar e cortar o animalzinho, que se esperneava tentando escapar da dor. Isso é música para os meus ouvidos, falou tranquilamente, sorrindo de ponta a ponta. Aos poucos a escuridão preencheu a sua visão. Cláudia desmaiou. Depois de alguns minutos ela abriu os olhos e se assustou com o sobrinho ainda parado na sua frente. Achei que demoraria mais tempo para acordar. Com dificuldade, ela conseguiu se levantar e se afastar de John. Ao fazer isso, notou que ele estava apoiado numa pá e usava uma touca de Natal, a qual o garoto não tinha na cabeça quando ela desmaiou. Por que está fazendo isso? Sentiu o vento gelado tocar em sua pele. Então percebeu que havia pequenos enfeites brilhantes em seu cabelo. Cansei de matar animais por aí, e minha mãe não gosta que brinquemos com os bichinhos dela. Deu de ombros. Ah, e você ficou mais brilhante, sabe? Com o espírito natalino. A tia olhou para os lados e viu que havia muitas galinhas e pintinhos mortos ao redor, amarrados pelo pescoço com um pisca-pisca. Em seguida, seus olhos fitaram para além da cerca do quintal.
Ela desejava correr para a rua e gritar o máximo que pudesse. Você envenenou todos? As lágrimas voltavam a escorrer em seu rosto. Eu não fiz isso, John falou com convicção. Para de mentir, gritou chorosa. Todos desmaiados e agora mortos. Eu não sou mentiroso. Ele ergueu a pá e desferiu um golpe na própria tia, que tentou se defender segurando os objetos. John puxou a pá de volta e a atacou novamente, quebrando alguns dedos de Cláudia quando ela tentou segurar a pá mais uma vez. Ela gritou. Seus olhos focaram a lua e voltaram para as próprias mãos. Porém, antes que pudesse pensar no que fazer, foi golpeada novamente, depois de novo e de novo. Caída outra vez, implorava para que o sobrinho parasse. Tenho uma ideia mais interessante. John largou a pá e foi até o fundo do quintal. Cláudia aproveitou para se arrastar e tentar chegar até a rua. No caminho, escutou passos e virou-se para implorar ao sobrinho que a deixasse viva, mas percebeu que era o Johnny. Tia, não faça barulho. Ele conferiu se estava sendo seguido. O John ainda está atrás da casa, falou baixo. Como você não foi envenenado? Ela tentava segurar os gemidos de dor. Eu fingi que estava desmaiado por medo, respondeu, olhando assustado para os lados. Ele está vindo, sussurrou antes de correr para se esconder. Não me deixe aqui, implorou. Com quem está falando? John se aproximou com um recipiente de vidro. Está ficando doida mesmo, riu. Por favor. John. Cláudia notou quando Johnny saiu do esconderijo e pegou a pá, antes de começar a dar passos lentos em direção a eles. Logo ela começou a falar, tentando distrair John. Eu faço o que você quiser, mas não me mate. Até parece. John colocou o recipiente no chão. Vai ser divertido. Cláudia tentou conter o desespero ao notar que no recipiente de vidro continha algumas formigas. O que vai fazer, John? Perguntou, torcendo para que desse tempo de Johnny atacar o irmão. O garoto chegou perto e ergueu a pá. Era um momento, mas ele parou o objeto no ar. Agora! Ela estremeceu de tanta ansiedade. Acerta ele! Contudo, Johnny abriu um largo sorriso, expondo todos os dentes e disse: A brincadeira acabou, titia. Então largou a pá e pegou o vidro com as formigas. Vai ser emocionante. Falou sem deixar de sorrir. Johnny jogou o recipiente de vidro na própria tia, que expressou a dor num grito, seguido por gemidos agoniantes causados pelas mordidas das formigas que invadiram o seu corpo. A pouca distância da cerca, Cláudia se debatia. Ela está fazendo barulho demais, disse Johnny. Eu gosto, falou John, direcionando o ouvido a ela, como se escutasse uma melodia suave. Vamos acabar com isso, antes que alguém veja. Johnny pegou a pá novamente e se preparou para matá-la, quando, de repente, um homem apareceu na entrada da cerca. Não deixaram nada para mim? Desculpa, pai. Johnny entregou a pá. Cláudia, você nunca quis que eu me casasse com a sua irmã. Ele ergueu a pá e mirou nela. E fez muitas fofocas junto com seu esposo, disse, forçando a pá contra a garganta dela. Nesse momento, alguém abriu a porta da casa. Ei, vocês! Venham jantar. Já estamos indo, mãe. Os gêmeos falaram ao mesmo tempo. Ah, Johnny, continuou a mãe, limpando a mão de sangue no vestido. Se livra daquelas roupas que você deixou no banheiro. Vai na frente, pai, disse John. Damos conta aqui. Obrigado, meus filhos. O pai caminhou rumo à casa. Ei! John cutucou o irmão distraído, olhando o corpo da tia. Preparado para a segunda parte? Johnny virou e visualizou os seus pais se cumprimentando. Nesse momento, o gato que miava pelos cantos veio caminhando e passou pelas pernas dele. Mas é claro, ele retirou do bolso da calça uma touca vermelha. Assim como o de agora, esse também será um ótimo jogo. E dando aquele largo sorriso, expondo os seus dentes, colocou a touca na cabeça. Feliz Natal, família!